Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho sobre corte em MDF, né? Bom, eu acredito que todo mundo já tenha feito o seu material teste, né, para corte. Se não o fez, é importante que faça para que os senhores tenham uma referência. E por que eu falo referência e não uma certeza absoluta? Porque por experiência, os valores que a gente encontra aqui, na prática, muitas vezes você não consegue cortar. Vamos analisar aqui comigo, ó. Deixa eu só pegar um material para eu apontar aqui, ó. Vamos analisar aqui comigo. Essa peça aqui, ela tem algo em torno de 7 milímetros de altura por 6 de largura. Quando a gente está fazendo um material teste, então ele começa a cortar e, consequentemente, começa a aquecer o MDF, né? Ele corta o quadradinho do lado e vai aquecendo o MDF, não é isso? Com esse aquecimento, o MDF vai perdendo a sua umidade, porque o MDF, ele acumula um pouco de umidade, entende? Em alguns lugares menos, outros mais. Pode ser que em algum local ele não pegue nenhuma umidade, até pode ser, mas em tese, alguma umidade o MDF pega, né? Então, quando a gente faz o material teste, que os quadrinhos estão próximos um do outro, à medida que o MDF vai aquecendo e vai perdendo umidade, ele fica mais fácil de cortar. É por isso que muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente tenta cortar, por exemplo, no meu caso aqui, eu consigo cortar, em tese, 300 por 85 eu já conseguiria, né? Aqui, ó, 300 por 85 eu já conseguiria cortar com uma passada. Mas na prática isso não acontece, entende? Então muitas vezes a pessoa fica frustrada, né? Então assim, a experiência já nos mostra que não adianta a gente usar essa máxima velocidade aqui. Você tem que conhecer o seu laser, conhecer a situação de umidade. Eu moro em Brasília. Em Brasília costuma ser muito seco, mas nós estamos num período mais chuvoso, então tem muita umidade. E por mais que o meu MDF não fique no chão, ele fica suspenso, tá? Ele fica pelo menos uns 40, 50 centímetros do chão, né? De altura do chão, ele ainda assim pega alguma umidade, né? Então, eu queria passar para vocês essa experiência. Muitas vezes a gente faz o material teste, os quadrinhos estão muito próximos um do outro, então vai aquecendo, vai tirando a umidade, ele vai ficando mais fácil de cortar. E quando você pega uma peça, como eu botei essa daqui, por exemplo, e vou tentar fazer um corte nela, às vezes não vai fazer o corte na velocidade que eu gostaria, né? Para mim, o melhor corte seria 300 por 85, uma velocidade alta, com uma potência que eu não estou usando toda a potência do laser. Seria interessantíssimo para mim, mas na prática não funciona, tá certo? Eu vou fazer um corte aqui de uma estrela, eu vou fazer uma estrela aqui, eu vou fazer um corte e vou colocar isso aqui, ó, 300, nem vou botar os 85, eu vou botar 300 por 100. 300 com 85, ele já corta, tá certo? 300 com 85 ele já corta, mas eu vou botar 300 com 100 e nós vamos fazer um teste, tá bom? Para vocês observarem que muitas vezes o material teste está correto, tá correto, mas está correto para esse tamanho de peça que foi cortada aqui, um corte ao lado do outro, o MDF esquentando e perdendo umidade, facilitando o corte. E quando você vai pegar um MDF que está guardado, você vai fazer o corte, muitas vezes essa velocidade com essa potência não condiz, tá certo? E aí o que vale é o que? A sua experiência. Eu cortei muito MDF com 140 com 45. Eu não botava 40 também para não arriscar, então eu botava 140 com 45. E cortava de boa, dependendo do que era, né? Para não demorar muito, evidentemente, mas dependendo do que era, eu preferia cortar com 140 com 45. Ficava um corte limpinho, sem chamuscado, né? Sem muito aquela coisa mais escura no MDF. Ficava muito bom, tá? Mas eu agora, por exemplo, não consigo cortar com 140 por 45, a não ser que eu dê algumas passadas, 3 ou às vezes 4,
né? Por quê? Por causa da umidade do MDF. Então, por mais que você ache, mas o meu MDF ele fica muito bem armazenado e não pega umidade. Bom, em tese, pega alguma umidade, né? Em tese, ele pega alguma umidade, tá bom? Enfim, vamos fazer um teste. Eu vou cortar uma estrela usando, como eu disse, 300 por 85. E a gente vai ver na prática como acontece, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu ligar o meu laser, não deixei ligado porque eu uso uma ventoinha na placa. E aí a ventoinha faz um barulhinho, né? Eu botei uma ventoinha tanto na placa controladora, como no meu eixo X aqui, tá? Também coloquei uma ventoinha para não deixar o eixo X esquentar muito. Eu não tenho como medir a temperatura, porque eu ainda não comprei aquela pistola de temperatura. Mas assim que eu tiver, eu mostro para vocês como é que fica o motor X, mesmo depois de um trabalho longo, ele fica numa temperatura muito amena, que eu nem sei se é bom, para dizer a verdade, né? Porque algumas peças eletrônicas precisam esquentar para entregar o melhor delas. Por exemplo, amplificadores de som precisam esquentar, eles têm uma temperatura de funcionamento, né? Não pode passar daquilo, porque daí você protege ele com aqueles dissipadores de alumínio. Mas ele precisa esquentar, ele precisa chegar numa temperatura para ele dar o melhor dele, né? E eu não sei se esse motor acontece isso, mas eu coloquei, ainda assim eu coloquei essa ventoinha aqui, tá? Para ela poder resfriar esse motor. Mas vamos ao que interessa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a estrela que eu vou cortar, tá? De 30 milímetros. Vamos colocar aqui, ok, o laser está ligado, TPS 10, ó, eu sei que ele está ligado quando aparece aqui, ó, read, tá bom? Então vamos lá, camadas, eu vou botar aqui, ó, 300 por 100 de potência, uma passada, constante power, né? O modo constante de potência ligado. Isso aqui, guia fonte, não sei por que às vezes aparece aqui, eu não uso e confesso que nem sei o que é, eu vou estudar para saber o que é isso aqui, guias fontes, tá? Mas eu vou deixar desmarcado. Então vamos lá, é 300 por 100 com uma passada, tá bom? E vamos fazer um teste aqui. De qualquer forma, eu vou ligar também o meu Erassist aqui, tá? Ok. E ok, deixa eu só fazer um quadro aqui para eu ver se está pegando onde eu quero. Ok, eu vou dar uma olhadinha no foco rapidinho aqui. Ó, o foco está ok, deixa eu só dar uma lembrada. Eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, mas só para dar uma lembrada rápida aqui, ó. Então essa minha peça aqui, ela tem 23 milímetros de altura, né? Da base até essa cabecinha aqui, 23 milímetros de altura. Cada escadinha dessa tem 1 milímetro. Essa primeira aqui é para gravação, tá? Toda gravação que você fizer, essa é a referência, tá certo? Aqui é para corte de 2 milímetros. Aqui para corte de 4 milímetros, aqui para corte de 6 milímetros. Como o nosso MDF é de 3 milímetros, então eu tenho corte para 2 e corte para 4. Como ele é de 3, eu coloco aqui no corte para 4 e subo um pentelho, subo ali meio milímetro no olho, tá, gente? É mais ou menos, eu boto aqui e dou uma subidinha de leve, um pentelésimo, tá bom? Isso é um capricho, talvez se eu deixar aqui no corte de 4... seja a mesma coisa, tá? Isso aí é um capricho, uma mania, tá bom? Lembrando também que é muito importante é o seguinte, ó, é a distância, aqui é o laser, aqui é o bloco de ajuste. A distância entre o laser e o bloco de ajuste tem que ser de 5 milímetros aqui, conforme manda o manual. Aqui embaixo, ou é em cima, já não lembro, acho que é aqui embaixo. É embaixo, ele tem uma ranhura aqui, que marca a posição dos 5 milímetros, tá bom? Então, só para relembrar isso aí. Então, eu vou fazer o foco aqui, ó. O foco está correto, eu vou deixar desse jeito mesmo, tá bom? E vou mandar
fazer a gravação. Deixa eu só clicar aqui, tomada, ok, 300%, iniciar, ok, ok. Eu botei 300, né, de velocidade, então a previsão ali é algo em torno de 20 segundos. Já passou um pouco. Terminou. Agora vamos ver aqui. Deixa eu tirar a minha peça e vamos olhar. Aqui, ó. O que acontece? Ele marcou e fraquinho atrás. Tá certo? Ó. Tá aqui. E não cortou. Por quê? Por conta da umidade. Tá certo? Por conta da umidade. Talvez eu tivesse que dar 2 ou 3 passadas. Então era só para deixar essa mensagem para vocês aí. Não fiquem frustrados quando o seu laser não cortar. O meu laser cortava com 300 e agora não corta. Isso muitas vezes se deve não à falta de potência do laser, mas sim à questão de umidade do MDF. A falta de potência do laser, você pode de repente começar a observar, é óbvio, né? Se ele não corta e passa muito tempo sem cortar, mesmo que, pô, mas não tem umidade, não é possível. E aí, claro, você vai observar se tem problema, né? Mas eu acredito que a falta de potência você consiga observar melhor nas gravações, tá? Se você começar a observar que a gravação não está retirando a tinta do copo térmico, por exemplo, pô, e aí é um indício de que realmente o seu laser está fraco. Mas a questão do MDF, eu queria deixar essa experiência com vocês. Muitas vezes a gente fica frustrado porque não consegue cortar, achando que o MDF, que o laser está fraco, quando na verdade é apenas o acúmulo. O MDF é um aglomerado de madeira, né? Um resto de madeira, pó de madeira, não sei exatamente como é que é, mas ele absorve a umidade, tá? Ele absorve a umidade, ele não tem nenhuma camada de proteção. Pode ser até que tenha alguma camada de proteção nessas partes aqui, né, embaixo e em cima, mas talvez aqui, nessa parte onde há a aglomeração da madeira, provavelmente não tenha nenhuma proteção, tá? E ele acumula, tá certo? Então, eu queria deixar para vocês essa experiência em relação a corte de MDF, bom? Bom, espero que o vídeo de alguma forma possa ter ajudado alguém. Se ajudou e vocês julgarem que é o caso, deixa aí algum comentário, se tiver alguma dúvida, enfim, a gente vai trocando experiência, tá bom? Eu tenho também um grupo no Telegram para laser para iniciantes, para aqueles que julgarem que precisam de algum apoio, alguma coisa. Nesse grupo a gente tenta se ajudar, a gente tenta trocar os arquivos uns com os outros, quando a gente faz alguma coisa nova, enfim, a ideia do grupo é a gente tentar se ajudar, porque como eu já disse em outras vezes, eu acho que ali ninguém é concorrente de ninguém, a gente pode se ajudar sem nenhum problema, tá bom? Então é isso, uma boa semana para todos, fiquem com Deus e excelentes vendas. Tchau, tchau.